Eu não quero acreditar. Kimi Antonelli recebeu ameaças de morte após o que aconteceu ontem, ou seja, cometeu um erro na última volta e Lando Norris passou. Mas não porque Kimi queria. Kimi cometeu um erro. Foi um erro seu na última volta que favoreceu Norris, porque agora ele está a 12 pontos de Verstappen em vez de 10, se tivesse ficado atrás de Kimi Antonelli no Qatar. Mas não é culpa de Kimi e Kimi devido a todos os insultos que recebeu nas redes sociais, insultos que devem ser condenados. Mudou sua foto de perfil para preto nas várias redes sociais e isso é realmente horrível porque receber tantas acusações, um piloto de 19 anos, pessoal, Kimi tem 19 anos, coitado, sinto muito, estou absolutamente do lado dele. Vocês sabem que eu o conheci e nos falamos, então estou do lado de Kimi pelo que aconteceu, especialmente porque eu o conheci e sinto pelo que aconteceu, pela reação dos fãs, neste caso, de maneira totalmente negativa e totalmente absurda, porque obviamente não há verdade envolvida, porque, no final, Kimi cometeu um erro naquela situação. No vídeo de hoje, vamos ver a dinâmica do episódio, vamos ver as várias declarações sobre as equipes, porque a Red Bull inicialmente insinuou essa teoria, e antes de começar, lembro vocês de deixar um like fundamental para apoiar os vídeos e se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e Ferrari. Dito isso, vamos ver primeiro as declarações da Mercedes e de Toto Wolff, e depois vemos todo o resto. A Mercedes fez estas declarações. Toto Wolff disse, Lambiase disse que Kimi Antonelli deixou Norris passar. Entendo que o GP fica muito emotivo, muito emocional, mas ele perdeu 2 pontos. Estamos lutando pelo campeonato de construtores, pelo segundo lugar, e queremos tentar obter a maior pontuação possível, e isso é crucial. Portanto, ninguém deixou ninguém passar. Foi simplesmente um erro de Kimi, e isso me incomoda muito. Me irrita ouvir que Lambiase tenha dito algo assim. Mas não é só Lambiase. Antonelli deixou Lando Norris passar, deixou passar, era muito óbvio. Foi isso que Helmut Marko disse à Sky Deutschland. E então Toto Wolff respondeu, isso não faz sentido e realmente me irrita ouvir essas declarações. Quão sem cérebro você deve ser para pensar que alguém faz algo assim? E aqui houve esse vai e vem entre Red Bull e Mercedes. Obviamente estou do lado da Mercedes neste caso, absolutamente. E de fato, depois veio também o pedido de desculpas público da própria Red Bull. De fato, chegaram as desculpas, chegaram esta manhã por parte da Red Bull, que diz os comentários feitos antes do fim e depois, imediatamente após o fim do GP do Qatar, que consideram que o piloto da Mercedes Kimi Antonelli deliberadamente deixou Lando Norris passar para ultrapassá-lo, para ser ultrapassado, são obviamente incorretos. Ao ver também os replays do que aconteceu, Antonelli perdeu a traseira, o controle do carro e, portanto, deixou Lando Norris passar por isso. Realmente sinto muito pelo que aconteceu com Kimi e todo o abuso que ele recebeu online. E, na minha opinião, é muito fácil lavar as mãos com um comunicado oficial depois. Antes de falar, você precisa olhar as imagens, analisá-las, especialmente se for um membro tão importante de uma equipe. Helmut Marko é uma das figuras centrais da Red Bull, uma das pessoas que, se quisermos, os fãs mais acompanham. E então, se você faz declarações públicas à Sky Deutschland em que diz Kimi deixou Norris passar, você provoca uma confusão sabendo também o apoio que Max tem, de quanto as pessoas neste momento querem que Max vença o título. E isso faz sentido, porque Max fez uma temporada incrível, então faz sentido que o público esteja em êxtase neste momento. Mas divulgar notícias falsas e acusar alguém de forma inadequada é completamente errado, especialmente se você é, digamos, uma das figuras mais importantes da equipe. Quase, se quisermos, talvez neste momento na Red Bull, Helmut Marko seja mais importante que seu chefe de equipe, Laurent Mekies. Então consideramos isso também, porque Helmut Marko neste momento é a figura número 1 dentro da Red Bull como poder mediático e isso tem muito impacto. Vou mostrar aqui também Kimi, que disse isso também após a corrida. E Kimi disse, estava tentando fazer minha corrida, estava tentando chegar ao pódio, estava empurrando muito ao limite e perdi a traseira. Saí da pista e isso não foi feito obviamente de forma voluntária, mas não tenho nada a acrescentar. E isso foi o que Kimi disse. Vamos ver juntos também o replay do momento em que Kimi perde o controle e depois vamos comentá-lo juntos. E Kimi, na minha opinião, poderia ter ampliado mais a trajetória.
Neste caso, ele não ampliou muito, chegou e pegou o ponto de corda muito depois e perdeu a traseira. Na minha opinião, talvez com um ângulo de direção mais amplo na entrada, ele poderia ter feito a curva melhor. Mas ele cometeu um erro e isso é claramente visível. Olhem aqui, vou mostrar novamente para vocês. Ele pega a zebra, perde a traseira, vai longo e então, obviamente, Norris passa. Quero dizer, parece bastante óbvio para mim. Não entendo o motivo das declarações de Helmut Marko para criar essa execração pública que Kimi Antonelli recebeu. E, de fato, Kimi também recebeu ameaças de morte. Pessoal, quer dizer, realmente estamos falando de uma situação alarmante, na minha opinião. E isso depois do que aconteceu na corrida no Qatar. Além disso, Kimi e Verstappen esclareceram as coisas. Kimi e Verstappen foram retratados esclarecendo as coisas após a corrida e ambos estão sorridentes, tranquilos. Portanto, realmente não havia necessidade de alimentar essa discussão. Então, Helmut Marko também fez suas desculpas públicas. Nós as vemos juntos. E, no entanto, pessoal, ele gerou uma execração pública, uma perseguição contra Kimi que não era necessária, na verdade. Isso só fez mal para o esporte, na minha opinião. Aqui estão as desculpas que vieram da parte de Helmut Marko. Dei outra olhada no replay de Kimi Antonelli e este é um erro, não foi intencional. Peço desculpas a Kimi pelo que aconteceu também online e ele não deixou Norris passar de propósito. Isso está correto, Helmut Marko, mas pessoal, quero dizer isso depois é muito fácil na minha opinião. Nessa posição, você realmente já recebe toda a perseguição antes e, portanto, não faz sentido. Tem certeza que quer fazer o pit stop. E então a Red Bull estava caindo na armadilha da McLaren. De facto, digamos, a responsável pelas estratégias, que é Anna Schmitz, na Red Bull, explicou como decidiram. Eles estavam em dúvida se fariam o pit stop com Max Verstappen ou não e depois, apesar de a McLaren ter ficado na pista, decidiram fazer Max Verstappen entrar. E antes da corrida sabíamos exatamente quando o safety car ou o virtual safety car poderiam abrir como janela e esse era o plano. Quer dizer, sim, caso houvesse um safety car ou um virtual safety car, eles parariam. Então fariam o pit stop com ambos os carros se o safety car saísse na volta 7. Havia uma grande vantagem de parar após o safety car se ele saísse naquela volta. Então fizemos 2 pit stops. Fizemos tanto com Verstappen quanto com Tsunoda. Era a coisa certa a fazer e então todos os outros tiveram a mesma sensação. É muito estranho que as duas McLaren não tenham feito isso. Mas obviamente Anna Schmitz acrescenta que quando você entra e vê que ou a McLaren fica fora, todos estavam tipo... Caramba, mas temos certeza de que faremos Max Verstappen entrar. Temos certeza de que é certo fazer o pit stop. E eu, então falando de Anna Schmitz, ele disse... Sim, acho que é a decisão certa e acho que após 6 anos sim foi a decisão certa a fazer e que nos saiu muito bem. E então fizemos a escolha certa nesse caso e depois quando vi que todos entravam no pit lane, eu disse... Ok, tudo bem, esta é a decisão certa. E então refletindo sobre a estratégia da McLaren, disse Anna Schmitz. Disse que a decisão deles foi influenciada por decisões internas da equipe. Ou seja, por dinâmicas internas da equipe, ela disse... Talvez eu ache que eles estão em uma situação muito difícil de gerenciar, porque têm ambos os pilotos que querem lutar pelo campeonato e você quer tratá-los de forma justa. E, portanto, na posição deles é difícil tomar uma decisão que beneficie um e não o outro. Portanto, foi muito difícil para eles. Isso é o que disse Anna Schmitz. Eu concordo absolutamente com ela, no sentido de que era difícil prever antes a decisão certa entre a McLaren e a da Red Bull. Também, na minha opinião, à primeira vista, a da Red Bull parecia-me imediatamente a decisão certa a fazer porque você descontava uma parada. Em primeiro lugar, já estava na volta 7, sabemos do alto desgaste dos pneus, você poderia gerenciar os outros 2 pit stops, fazendo 25 voltas cada um com os outros pneus, e então poderia ser feito. Em suma, era muito cedo na corrida, porque parar na volta 7 ainda era cedo em relação às simulações, mas faz sentido. Anna Schmitz já demonstrou outras vezes fazer estratégias certas e, portanto, confiei. Mesmo depois de ver Verstappen que voltou, eu disse ok, eles tomaram a decisão certa na minha opinião. Todos os outros seguiram e, na minha opinião, todos os outros também seguiram Verstappen dizendo ok. Max fará a decisão certa ao voltar e depois eles também. Obviamente, cada equipe discute internamente a decisão a ser tomada. Certamente a McLaren arriscou a corrida e, na minha opinião, cometeu um erro ao não trazer de volta pelo menos um piloto, diversificando a estratégia, ou trazer ambos. Então esse é um ponto a ser dito. E parece que a Red Bull decidiu a opção a favor de Tsunoda.
apesar de no último fim de semana Tsunoda não ter ido tão mal e a corrida sprint também não foi terrível. No entanto, neste caso, a Red Bull decidiu estrear Lindblad em 2026 com a Racing Bulls e promover Lawson no lugar de Tsunoda na Red Bull. Esta parece ser a decisão. Vamos ver se o comunicado oficial chegará nesses dias. Dito isso, sobre a Ferrari. Então, eu quero primeiro me concentrar nesta cena aqui que é realmente constrangedora. Ou seja, Lewis Hamilton voltando após a corrida. Olhem aqui, a equipe nem está pronta, precisa, digamos, é remover todo o equipamento para o pit stop e ele volta depois. E neste caso, Hamilton, realmente um cenário horrível. Ou seja, eu esperava a equipe pronta neste caso. Mas quero me concentrar principalmente nas declarações de Vasseur, porque Vasseur declarou: paramos de desenvolver o SF25 já no final de abril. E isso, no entanto, não é uma desculpa, é um agravante, porque certifica o fracasso do design da Ferrari em um carro com continuidade técnica com o anterior que havia lutado pelos construtores. E eu concordo com Piero Larisa, que diz essas frases, porque se considerarmos que todas as outras equipes, pelo menos, a McLaren, pelo menos, chegou à pausa de verão para desenvolver o carro e tinha um carro dominante. Ao contrário, a Red Bull continuou a desenvolver seu carro até estas corridas, estas últimas corridas, veja, fazendo a virada com o fundo de Monza. A Ferrari terminou os desenvolvimentos no final de abril, aqueles obviamente trabalhados em Maranello e levados ao túnel de vento chegaram depois, porque a última atualização real da Ferrari, se quisermos, é a suspensão traseira modificada, aquela que estreou em SPA. Mas é uma atualização que é preparada antes, obviamente em Maranello. Veja, mas isso certifica o fracasso do S25 porque significa que é um projeto, é um carro que é tão lento, tão ingovernável, tão impossível de melhorar que você o abandona imediatamente pensando no ano seguinte. Portanto, isso não é uma desculpa, querido Vasseur, mas é um agravante. E eu concordo porque a Ferrari está se encontrando lutando com um carro realmente horrível de dirigir. O próprio Leclerc descreveu sua corrida, aquela no Qatar, como chata, um fim de semana péssimo. A parte mais emocionante foi acompanhar a disputa pelo título mundial na tela grande e fazer cálculos mentais sobre quem poderia vencer o campeonato mundial. Ou seja, pense em quem poderia se tornar campeão mundial de outras equipes. O monegasco então voltou à escolha da Ferrari de se concentrar em 2026 e sobre isso não temos dúvidas, mas também é preciso pensar em terminar em grande estilo. Pelo menos fazer uma corrida em Abu Dhabi digna do nome Ferrari, porque assim realmente não dá para continuar. Também concordo com Roberto Fórmula 1 que diz: o SF25 é o pior projeto técnico dos últimos 20 anos. Na minha opinião, sim, porque o F14T e o SF1000 tinham um motor muito fraco, especialmente o SF1000 porque vinha de 2019 com um motor, lembramos, irregular, devido à injeção de combustível irregular pelo sistema utilizado pela Ferrari e, portanto, proibido pela Federação. Se quisermos, o F14T era realmente ingovernável. Lembro que era o último monoposto de Alonso e era o monoposto que tinha tanto sobresterço quanto substerço, um pouco como este SF25. Mas atenção que ambos eram muito difíceis de dirigir. Talvez o F14CT, do ponto de vista do motor, fosse realmente embaraçoso. Isso deve ser dito. E, portanto, se não for o pior carro, o deste ano da Ferrari está certamente entre os 3 piores. Isso é fato. E é realmente um péssimo sinal da Ferrari, ainda mais porque no começo do ano se esperava um carro para disputar o título. Naqueles anos, em 2020 e 2014, não esperávamos um carro de campeonato mundial. Sabíamos que enfrentaríamos dificuldades e as aceitamos, digamos. Obviamente a situação ainda era dramática, mas não havia expectativa inicial. Neste caso, em 2025, os fãs da Ferrari levaram um golpe porque houve uma clara incongruência entre as declarações no início do ano e o desempenho do carro durante o decorrer do ano. É isso que me incomoda como torcedor, porque sinto que a Ferrari diz: ao potencial do monoposto. Lembramos que Vasseur disse durante toda a temporada: há potencial na Ferrari, o potencial surgirá, mas esse potencial, quando deve aparecer? No próximo ano, quando trocamos de carro. E Lewis Hamilton, após a corrida, disse: do que precisamos na Ferrari, além de ter um bom carro, e isso é fundamental. São coisas que não quero falar em público, mas há muitas coisas a mudar dentro da Ferrari. Estamos tendo dificuldades e também estamos tendo dificuldades para acompanhar as outras equipes e ficar à frente de uma Williams. E isso foi destacado também por Lewis Hamilton. E isso nos mostra o quanto o progresso que as outras equipes fazem é maior em comparação com a Ferrari. Espero que o sacrifício feito este ano, não trazendo atualizações, se concretize no próximo ano com um carro mais competitivo
e isso todos nós esperamos ou todos nós esperamos. Este é o aperto de mão entre Carlos Sainz e Lewis Hamilton, o GP do Qatar. Aqui também o sorriso de Lewis Hamilton. Isso é bonito, pessoal. É realmente um gesto muito esportivo, na minha opinião, por parte do Lewis, e também ótimo pódio de Sainz, com uma Williams claramente em crescimento com ambos os pilotos trazendo muitos pontos para casa. Então, muita coisa. E última coisa, quero falar obviamente também sobre Charles Leclerc, porque houve também outras declarações sobre ele. A partida de Leclerc foi igual àquela que ele fez também na corrida sprint. Não havia aderência. E realmente uma situação alarmante essa, porque se vemos, olhem aqui também a dificuldade de Charles em fazer o carro girar, ou seja, uma dificuldade evidente. E ele teve o mesmo problema da corrida sprint. Não havia aderência na primeira volta, e isso também foi uma reclamação de Leclerc. Basicamente, Bottas diz, na curva 12 você é o mais rápido, mas Leclerc diz a ele, vamos parar de dizer besteiras, vamos parar de dizer mentiras no sentido de que mesmo se Leclerc talvez fosse rápido em uma curva, nas outras, ele era sempre mais lento. Então não faz sentido dar esses tião radios para um piloto que já está em dificuldade. E isso é o que Brake Boosted disse depois sobre a situação da Ferrari após a corrida no Qatar. Disse muito, mas igualmente muito ficou não expresso. Reflete sobre cada aspecto deste projeto nas últimas 4 temporadas, falando da era efeito solo. Com constância, e admito, causei muito mais preocupações do que gostaria de admitir. Atualmente, eu poderia escrever uma série de livros apenas baseando-me nos meus pensamentos imediatos e imagine sobre todo o período em sua totalidade. Mas eu me pergunto, que sentido isso faz? No fim, é preciso parar de se concentrar no que já foi. Tive dificuldade em encontrar a energia ou até mesmo uma boa razão para continuar me concentrando no passado. Qualquer tipo de análise objetiva deste período parece algo que já esgotei. O que resta agora são apenas minhas emoções e quem realmente se beneficia disso. E quem realmente se beneficia disso? É uma pergunta. Na minha opinião, ninguém. Então a aceitação se torna a única coisa a ser feita. Aceitando este período com humildade e mente aberta, começamos a entender que mesmo os momentos mais difíceis trazem consigo ensinamentos. Muito mudou e entendo perfeitamente que, como fã, visto que sou, é difícil ver essas mudanças quando estão enterradas sob uma luta. Tudo o que nos resta é a carcaça de uma situação ruim. A verdadeira substância, a parte que conta, é aquilo que você pode confiar que a equipe conseguiu absorver. E é nesses momentos que se deve cavar profundamente dentro de si para encontrar o que vale a pena tirar de tudo isso. Ninguém jamais avançou com a cabeça voltada para o passado. A única coisa que nos resta fazer é aceitar o que aconteceu e virar a página para o bem de todos os envolvidos. Saudar e nos dar a oportunidade de olhar para algo novo sem manchá-lo com o peso do passado. Estou absolutamente de acordo com essas palavras de Brake Boosted. Até hoje fazer análises objetivas também é inútil, no sentido de que já dissemos várias vezes os problemas da Ferrari. Agora é preciso apenas se concentrar no futuro da Ferrari e ver como será o próximo ano, porque o próximo ano será um ponto de virada. Muda o regulamento, há uma nova grande parte da equipe técnica que é nova, há Lewis Hamilton que acredita, quer vencer o 8º título. Enfim, há muitas expectativas, vamos ver como será. Deixe-me saber nos comentários sua opinião sobre todos os tópicos que discutimos no vídeo. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo no canal, a Team Fórmula 1 e a Team Ferrari. Por hora é tudo, nos vemos no próximo vídeo.